nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Rudicaro. O que tá acontecendo com o Telegram no Brasil? Todo mundo tá me perguntando, inclusive agora, nesse exato momento eu estou ao vivo. Se você quiser acompanhar as lives do canal, segue aqui embaixo, por favor. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like que me ajuda bastante. E é tudo nosso, nada deles, tá bom? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, me ajuda bastante. Sobre o Telegram, eu sou uma pessoa muito chata com esse assunto, porque além de ser um usuário hardcore do Telegram, eu sou o cara que veio de Big Techs. Então, o assunto Big Techs está em alta, não tá? Tá todo mundo falando quantas Big Techs são malvadonas e o caramba, mas eu sou uma pessoa que passou por muitas Big Techs, né? Eu, na minha carreira de mais de 10 anos de tecnologia, eu trabalhei de carteira assinada em Big Techs diferentes. Vou citar duas que eu trabalhei bastante tempo, né? Que eu tenho uma grande experiência, inclusive com segurança de dados, que foi a Apple e a Uber. E recentemente eu vi esse assunto em voga com as pessoas comentando sobre as Big Techs e dizendo que elas eram inseguras e de que o governo tinha sim que regulamentar as Big Techs, e se as Big Techs não quiserem contribuir com o governo, tem que banir mesmo. E uma galera com esse pensamento muito maniqueísta, muito burrinho na cabeça, e a gente precisa trocar uma ideia pra tentar desmistificar esse grande caos, né, que tá acontecendo no Brasil, pra você entender como as Big Techs funcionam e por que a culpa não é delas na prática, nem só na teoria, tá? Na prática. O que é uma Big Tech? Uma Big Tech é uma grande companhia de tecnologia, é uma grande empresa de tecnologia, geralmente um conglomerado de empresas que opera globalmente e que te oferece serviços diferentes, como, sei lá, se fosse o Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, o Samsung, Apple, enfim, várias empresas, e essas empresas oferecem serviços diferentes. Mas a gente tá falando do Telegram, que é um comunicador, que é uma rede social para você se comunicar. Ele é um mensageiro como o WhatsApp, e ele detém informações muito específicas e muito pessoais das pessoas, né? E elas não querem que o governo saiba, elas não querem que ninguém saiba. E isso é uma coisa filosófica, porque ao mesmo tempo que você tá dentro de um smartphone, trocando uma ideia num grupo, e você não quer que essas opiniões sejam reveladas e tal, você tem que tomar cuidado, porque se você estiver fazendo alguma coisa criminosa, obviamente, o Telegram ou qualquer outro mensageiro tem o poder de banir você e te denunciar para a justiça. O que tá acontecendo é que o Telegram não quis colaborar com a justiça brasileira e não quis entregar dados que abririam uma coisa que a gente chama de backdoor. E para quem não sabe o que é um backdoor, a portinha dos fundos é uma falha ou basicamente uma abertura, né, na criptografia das empresas, aonde um órgão externo, como o governo, a Polícia Federal em si, poderiam usar isso para entrar, né, no sistema do serviço que você está usando e coletar dados e analisar e monitorar esses dados. Então, essas portas que são abertas para quebrar essa criptografia, para que a polícia possa investigar grupos do WhatsApp ou do Telegram, abriria uma premissa e abriria uma porta digital, uma porta virtual, para que hackers e pessoas mal intencionadas façam a mesma coisa. A coisa mais importante que a gente tem que discutir é que essas portas de segurança que são abertas têm que ser abertas caso a gente tenha alguma coisa acontecendo de errado. Eu acho que é super normal o governo precisar da ajuda dessas Big Techs para que elas colaborem, para que a gente solucione crimes e coisas horríveis que estão acontecendo. E de repente, né, o Brasil tá numa onda muito estranha de coisas bizarras acontecendo em escolas. Eu não quero entrar muito no assunto, porque vocês sabem que o YouTube capa a gente, mas esses assuntos mais pesados de problemas e violência em escola é muito terrível, e essas coisas são organizadas em grupos, não só no Telegram, mas em outras redes sociais e mensageiros. A questão é que, diferente de uma rede social, onde você tá basicamente numa praça pública, e o que você fala no seu grupinho aqui pode ser ouvido a quilômetros de distância por outro grupinho ali, no Telegram funciona um pouco diferente. O Telegram é como se fosse um karaokê, é como se fosse um prédio gigantesco com várias salas para você cantar karaokê. No Telegram não tem aquelas salas abertas onde você canta karaokê com todo mundo e pessoas estranhas ouvem a música que você tá cantando e podem te vaiar ou te aplaudir. Nos karaokês clássicos você não paga pela sala e aluga elas, tranca a porta, se isola e ninguém ouve o que você tá fazendo, só quem tá lá dentro. O Telegram é basicamente a mesma coisa. A criptografia de ponta a ponta é como se o dono desse karaokê te desse a chave da entrada do karaokê, te desse a chave da entrada da sala do karaokê e te desse o controle para isolar tudo por fora. Então você vai entrar no prédio com a chave que você tem, vai entrar na sua sala, vai convidar as pessoas que você quer, vai trancar essa sala, ela é totalmente à prova de som, à prova de vazamento de dados, e só quem vai saber o que está acontecendo dentro dessa sala é o Telegram, já que ele é o único que pode monitorar isso. Então, mesmo que a polícia bata na porta e queira saber o que está acontecendo naquele grupo específico, não dá, porque o Telegram teria que abrir esse backdoor, e se o Telegram desse a chave mestra na mão da polícia, não só a polícia
polícia poderia ter essa chave mestra, mas pessoas mal intencionadas poderiam vazar essas chaves mestras e fazer 1 milhão de cópias. Aí o karaokê não seria mais um lugar seguro. Outras pessoas mal intencionadas, outros governos, enfim, milhares de outras coisas poderiam saber o que você está fazendo, e isso quebraria a premissa de que os aplicativos são seguros e que contém criptografia de ponta a ponta. Eu acho que toda vez que você coloca seus dados numa plataforma, você tá dando seus dados de graça, você não tá vendendo. Então a ideia de que uma Big Tech te espiona é uma ideia burra por si só, porque todo serviço que você assina não tem aquele contrato do começo de termos e condições. Quando você bota um jogo no seu PlayStation, não tem aquele contrato de termos e condições de uso onde você aceita compartilhar. Se você ler naquelas entrelinhas de qualquer aplicativo de Android que você usa, qualquer rede social, vai estar lá o contrato de usuário, assim que você cria sua senha, sua conta, e sim, nas entrelinhas vai estar que todos os seus dados vão ser usados de forma irrestrita pela empresa e só ela tem o controle dos seus dados. E em troca, ela promete o que a gente chama de criptografia de ponta a ponta, aonde quando você... como se fosse um túnel, tá? Como se fosse aquela coisa que eu falei do karaokê. É um túnel seguro, que quando você entra nesse túnel, a porta de trás fica fechada, só você ou a empresa tem a chave, e os seus dados atravessam esse túnel sem que ninguém consiga ver, e eles vão parar do lado A ou lado B, e lá na outra ponta só você tem a chave e só o Telegram tecnicamente tem a chave, e não existem portas, nem janelas, nem saídas, e ninguém consegue acessar, tá? Só do A ao ponto B. É só você mandando um nude pra garotinha, é só você mandando um pix pra alguém, é só você dizendo pra alguém num grupo que você não gosta de Mustang preto. É isso, é basicamente você dando opiniões e você falando alguma coisa, e o governo não tem acesso a isso. E o que acho que o que deixa o governo meio louco, né? Porque isso é uma coisa que o governo fica putaço. E é claro que o governo gostaria muito de ter acesso a essas informações específicas, porque o que os governos querem? O que os políticos gostariam de ter? Os votos de vocês o tempo todo, tá? E não só votos, pensando no período eleitoral, mas os governos do mundo, as forças que regem o mundo, querem ter o controle das coisas, querem ter o controle da sociedade em si. Então, quais medidas o povo pode tomar contra o governo? Quais medidas são populares? Agora que a gente teve, né, o caso das taxas lá, da Receita, que a gente teve o presidente falando de que jogos eram violentos, como o governo ia prever uma coisa dessa se ele não tá vendo as pessoas comentando essas coisas, não só na praça pública, né, mas nos grupos públicos? Porque na praça pública do Twitter, por exemplo, onde você comenta alguma coisa e qualquer pessoa pode ver, existe aquela privacidade que você tá expondo seus dados para todo mundo. Mas num grupo fechado, onde as pessoas costumam dar opiniões mais duras e mais realistas e costumam protestar, inclusive, aí você começa a entrar no lado da liberdade de expressão, do Monark, você começa a perceber que você tem sim essa privacidade, entre aspas, onde uma empresa, que é uma Big Tech, uma empresa privada, ela sabe as coisas que você fala, mas ela não vai te explanar pro governo. Então se você estiver falando uma coisa normal, de boa, que não seja um crime, tá top, não tem problema. Mas se você estiver comentando algum crime, o dever pra mim deveria ser da empresa, né? A empresa deveria pegar a parte de segurança digital, onde eu já trabalhei, das partes de security das empresas, e usar essa parte pra explanar, basicamente denunciar pro Ministério Público, enfim, aí que rola a colaboração da empresa, falar, olha, tem uns grupos aqui que tem uma galera falando umas coisas bizarras, eu vou te mostrar porque, né, é importante, eu acho que configura um crime, mas isso também fere aquela lei de, mas eu prometi pro usuário e eu estaria eu mesmo quebrando o contrato com ele de manter a criptografia ponta a ponta e de manter a privacidade dele. Imagina você ir fazer uma entrevista de emprego e aquela empresa que vai te contratar consegue acesso a um vazamento de Big Data assim, e ela descobre que você, sei lá, é católico, que você tem 2 cartões de crédito que você tá devendo, você torce pra tal time, você, sei lá, curte uma página, sei lá, de alguém que foi cancelado, e aí a empresa olha e fala, não, faz o social profiling com você e te quita do processo seletivo. Existe o óbvio, né? Se você tiver um histórico criminal, se você tiver uma ficha suja, se tiver feito alguma coisa terrível, as empresas sim têm dados públicos que são dados de interesse comum, né? São de interesse da sociedade, são de interesse do Ministério Público, são dados de interesse comum. Agora, existem certos dados que são de interesse privado, são de caráter privado, e a gente tem que sempre pensar, eu como pessoa que trabalha com tecnologia e ciência, tenho sempre que lembrar que mesmo que eu saiba que existem
dados sensíveis e que as pessoas sejam más na internet, a internet é uma tecnologia, certo? É uma ferramenta. Da mesma forma como eu tenho aqui na minha mão, sei lá, um celular, eu tenho esse iPhone aqui na mão. Eu posso usar ele pra mandar mensagens legais, eu posso usar ele pra cometer algum crime. Eu posso pegar esse celular e, sei lá, usar pra fazer fotos de crianças com câncer e vender essas fotos e reverter esse dinheiro pra caridade e fazer uma coisa muito boa, ou eu posso usar o meu celular pra tacar na cabeça de alguém e machucar alguém, certo? Ou pra aplicar um golpe em alguém, mandar o golpe do Pix em alguém. Então é muito delicado, cara. A tecnologia, ela é muito vilanizada nos tempos de hoje, ela é muito banalizada pelas pessoas que usam, e ela é muito vilanizada porque ela é usada como bode expiatório, da mesma forma como eu falei, né, dos games, como o presidente usou os games como bode expiatório. A gente pega uma parada que é inanimada, que não tem pensamento, que não tem sentimentos, e que é uma ferramenta. Um martelo sozinho não faz nada, uma arma sozinha não faz nada, uma faca de cozinha, uma faca de pão sozinha não faz nada. Você precisa ter um ser humano mal intencionado ou bem intencionado que pode cortar 100 pães pra fazer 100 pães com manteiga pra 100 moradores de rua, ou dar uma facarolada em alguém e machucar as pessoas, entendeu? É tudo muito complicado e a gente tem muito isso hoje em dia. As pessoas botam a culpa nas big techs e eu entendo que existe aquela tensão de que as empresas são bilionárias e que tem muito dinheiro, a desigualdade social toda. Só que no caso do Telegram, o Telegram tá dizendo pro governo que não pode compartilhar esses dados, porque o que o governo tá pedindo é um absurdo. É basicamente abrir um backdoor para que os dados de todo mundo seja vazado. E em tecnologia, eu quero muito comentar isso com vocês, porque eu acho que eu vou dar um exemplo bem lúdico aqui para vocês entenderem e para ficar claro de como funciona, porque muitas pessoas pensam, é só abrir um grupo. É só você abrir um grupinho, não precisa abrir o código fonte do Telegram. O Telegram tá de frescura, o Telegram está passando pano para criminosos, era só abrir uma salinha e acabou. E não é bem assim que funciona. A gente tá falando de algoritmos, tá? De zeros e uns. A gente tá falando de sistemas complexos de segurança e de criptografia, que funciona de ponta a ponta. E o que acontece é basicamente isso, tá? Eu vou tentar ser bem lúdico no exemplo, mas é basicamente isso. Imagina que você chegou num lugar, em cima de um prédio, no topo de um prédio, e você tá morrendo de sede. Você encontra na sua frente uma caixa d'água da Quartzolite de 1000 litros, aquelas caixas d'água azul de escola, aquela caixa d'água braba, e você sabe que ela tá cheia de água. O problema é que numa caixa d'água dessas, que tem um material grosso, que tem uma casca grossa, ela não tem uma torneira. Uma torneira simples, uma torneirinha pra você abrir e fechar e encher o seu copo. E você tá com um copo na mão, morrendo de sede, aquela caixa d'água tá lá, cheia de informações, cheia de água, e você não pode fazer nada. Aí você não tem uma torneira que regule a saída e entrada, você não tem a criptografia da torneira que regule a saída e entrada de água, e o que você faz? Você pega uma marreta, você pega um martelo e dá uma paulada, dá uma martelada nessa caixa d'água com a esperança de fazer um furo nela, beber um pouco de água e depois, sei lá, tampar ela. O problema é que você acabou de destruir a estrutura básica, você acabou de destruir a integridade estrutural daquela caixa d'água. Quando você der uma marretada nela e fez um furo, toda a água vai vazar com uma baita pressão. E esse buraco que ficou na caixa d'água pode ser explorado por milhares de pessoas. Milhares de pessoas podem ir lá e colocar um cano, alargar esse buraco, que delícia, alargar esse buraco para sair mais água. E o que acontece com os algoritmos e os sistemas de defesa das empresas é basicamente a mesma coisa. Você está abrindo uma falha estrutural no sistema de proteção, de defesa dos dados da empresa, e aí ela pode ser explorada por muitas outras pessoas, inclusive hackers mal intencionados. De novo, tá? Eu sei que toda vez que um youtuber usa o termo liberdade de expressão, um monarca morre a cada 8 minutos na internet. Mas eu queria só usar esse termo de uma forma muito responsável. Eu não sou contra liberdade de expressão, mas eu acho que é muito importante ter um bom senso normal e ter vigilância. Era bom ter vigilância. É interessante ter... Não, eu não acho que o governo tem que fazer isso, literalmente, né? Mas eu acho que é bom ter vigilância e bom senso, mas existe também aquela questão filosófica de que se eu der acesso a um governo, por exemplo, ou uma polícia da vida, eu tô dando acesso a toda a base de dados de usuários que nem tem nada a ver com isso. Então, por mera vontade de investigar um pequeno grupo ou pequenos grupos que estão cometendo crimes, todos os dados sensíveis das pessoas que envolvem dados pessoais, foto, o nude que você mandou pra sua gata, a chave do Pix, o cartão de crédito, e você nem sabe como você vai ser prejudicado. Você pode ser prejudicado daqui a muitos anos, a sua vida inteira pode ser prejudicada porque esses dados pingaram em 1 milhão de lugares que vão te rejeitar ou vão, sei lá, te machucar de alguma forma. E as pessoas estão achando que as Big Techs têm que ser ferramentas ou
muletas dos governos para que eles façam o que bem entender. E eu espero que o Telegram resolva isso de uma forma branda, honesta e tranquila. E espero que o governo também seja tranquilo e não fique, né, dando esse apavoro numa empresa privada que não tá fazendo nada demais e os usuários estão fazendo algo demais, essa parte é importante. Espero que o Telegram tome consciência de que ele precisa ter uma equipe no Brasil forte para detectar essas coisas e colaborar para mostrar que pelo menos ele não tá deixando o circo pegar fogo, e tem que ter um equilíbrio belo e ético entre o que uma empresa de tecnologia faz com os dados dos usuários e o quanto ela também tem consciência de que estão sendo feitas coisas ruins dentro da plataforma e ela precisa fazer alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like no canal, se inscreve aqui embaixo que é muito importante. Um grande abraço pra vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender mais ou menos como funciona o assunto. Tamo junto e até a próxima.